Olá, meu nome é Ricardo Piovan e esse vídeo está sendo gravado para você, líder. Eu quero ajudar você, líder, a fazer você conquistar muito mais resultado do que você já conquista hoje. Na verdade, esse vídeo ele tem dois grandes objetivos. O primeiro é eu te dar várias dicas muito simples de serem aplicadas no dia a dia para você fazer a sua equipe conquistar esse resultado. Sabe, mesmo sem a sua presença, talvez quando você vá para uma reunião, vá visitar um cliente ou até mesmo tira férias, quando você voltar, a sua equipe está realizando aquilo que tem que ser realizado. E não acontecer de repente o que acontece no dia a dia, quando você volta de uma reunião, de uma visita, eles acabam trazendo um monte de problemas para você porque eles não souberam resolver. Também é um vídeo para te dar algumas dicas para você parar de operacionalizar. O que a gente percebe nas equipes hoje? A equipe não dá resultado, ela não consegue executar as tarefas, o líder começa a operacionalizar. E aí ele não tem tempo para fazer a gestão de pessoas. Eu quero te dar várias dicas para você conseguir alcançar as metas e os objetivos determinados pela sua diretoria no dia a dia com muito mais facilidade. E não com aquela exaustão que muitas vezes você está acostumado no dia a dia. Então esse é o primeiro objetivo. Eu te dar algumas informações importantes para você melhorar ainda mais a sua liderança. O segundo objetivo, enquanto eu faço a minha apresentação, eu vou te apresentando também o meu treinamento de liderança. Esse aqui vai ser um vídeo, mas eu também tenho um treinamento ou online ou presencial, ao vivo, onde a gente pode conversar muito mais pontos sobre uma liderança mais assertiva, uma liderança muito mais completa. Bom, vamos lá. Para mim, um líder extraordinário, um líder completo, um líder que conquista muito resultado, ele trabalha 4 grandes pontos na liderança dele, no dia a dia dele. E vamos lá, eu quero te mostrar esses pontos. Primeiro eu vou te mostrar de uma forma mais sucinta, depois eu quero entrar um pouquinho mais em detalhes em cada um deles. O primeiro é o autoconhecimento. Um líder extraordinário, ele se conhece, ele sabe quais são os seus problemas comportamentais e quais são as suas potencialidades comportamentais. Todos nós temos potencialidades e problemas. Eu gosto muito de uma frase de John Maxwell, onde ele diz algo mais ou menos assim: aquele líder que achar que não tem nada para melhorar na sua liderança, coloca arrogância no primeiro ponto da lista. É o primeiro comportamento que ele precisa melhorar. Então um líder tem que trabalhar esse autoconhecimento. Ele precisa ajustar alguns comportamentos que de repente podem estar atrapalhando o seu processo de liderança. O segundo ponto, ele tem que trabalhar a motivação da equipe. Uma pesquisa recente da revista Você S.A., da revista Exame, mostrou que as pessoas estão desmotivadas no ambiente do trabalho. 80% das pessoas não estão tão motivadas assim. E aí é onde entra o líder. Eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo que o líder pode fazer muita coisa para motivar a equipe, deixarem eles com vontade de fazer aquilo que tem que ser feito. Olha essa pesquisa como pode estar sendo problemático aí dentro da sua equipe. A cada 10 pessoas que você tem aí dentro da sua empresa, talvez 8 delas não estão tão motivadas assim. E elas não têm motivo para executar as tarefas. E eu quero te dar algumas dicas de como você elevar essa motivação. O terceiro ponto, além de eu trabalhar a motivação da minha equipe, eu tenho que trabalhar a competência, eu tenho que elevar a competência da minha equipe. Não adianta eu ter uma equipe altamente motivada, os caras muito afim de fazer aquilo que tem que ser feito, mas ele não tem competência, ele não sabe. Tem uma frase, até uma frase um pouco carregada, mas você e eu, nós temos maturidade para entender essa frase dentro desse contexto. A frase é mais ou menos assim: cuidado com os burros motivados. Esses caras quebram a empresa. Então, além de trabalhar a motivação, eu quero te dar algumas dicas de como você elevar a competência da sua equipe, para eles conseguirem executar as atividades com a motivação devida. E por último, um líder precisa elaborar estratégias vencedoras. De novo, não adianta nada uma equipe altamente motivada, uma equipe altamente competente, mas a estratégia que você elaborou para o seu departamento é fraca. Eles vão trabalhar com muita motivação, com muita competência, uma estratégia fraca.
né, um procedimento, um produto, seja lá o que for, não funciona. Então eu quero te dar uma dica muito interessante para você, como você rever a estratégia da sua área, rever o procedimento, rever o processo, talvez rever o seu produto para deixar ele muito mais forte que o da concorrência. Então, para mim, um líder extraordinário, um líder completo, um líder assertivo, ele trabalha esses 4 pontos. Vamos lá, vamos trabalhar cada um desses pontos, né? E essas coisas eu trabalho em empresas como a Ambev. A Ambev, por exemplo, ela me contrata todo ano para desenvolver os seus líderes. E o que eu faço na Ambev? Eu vou trabalhar esses pontos com a liderança. Empresas como o Hcor, o Bradesco, o Hcor me convida todo ano também para desenvolver, são treinamentos durante o ano inteiro, desenvolvendo os seus líderes nesses 4 pilares. Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras, uma série de outras empresas acabam me contratando para trabalhar exatamente esses pontos. Mas vamos lá, vamos falar do primeiro ponto, que é o autoconhecimento. No meu treinamento de liderança, seja ele online ou presencial, eu vou trabalhar com você um exercício, nós vamos preencher um instrumento e você vai descobrir se você é um líder de dominância, um líder de influência, estabilidade ou conformidade. Existem 4 tipos de líderes no mercado e provavelmente você é um desses 4 aqui. Ou algumas pessoas acabam sendo 2 desses pontos. Você pega eu, Ricardo, eu sou um líder de dominância e conformidade. E para que isso serve? Para você descobrir quais são os seus comportamentos positivos e limitantes na sua liderança. Você quer ver? Você pega um líder de dominância, ele é um líder que tem muito foco no resultado. Resultado é uma coisa extremamente importante para ele. Eu preciso alcançar meta, eu preciso alcançar o objetivo, eu preciso atender bem aquele cliente, eu preciso fazer aquela entrega, o meu processo, o meu procedimento precisa funcionar. Ele tem um foco exagerado no resultado. E isso é muito bom, porque normalmente ele até atinge o resultado. O problema é que ele não tem foco em pessoas, ele não tem foco em relacionamento. Muitas vezes ele deseja, ele quer o resultado a qualquer custo. E aí ele vai tendo problemas no relacionamento com a equipe. E aí as pessoas começam a ir embora, começam a pedir demissão dele. Uma pesquisa demonstra que 66% das pessoas, elas se demitem do líder e não exatamente por causa da empresa que ela trabalha. E por que isso acontece? De repente porque esse líder é um líder de dominância. Ele é muito bom na parte do resultado, mas os relacionamentos, eles não funcionam. As pessoas se demitem, as pessoas ficam desmotivadas e elas não colocam a competência dela em prática. Aí o que acontece? Vai lá o líder de dominância e começa a executar no lugar dessas pessoas. Talvez você não seja um líder de dominância, seja um líder de influência. Um líder de influência é uma pessoa que tem muito foco em pessoas. Relacionamento. Ele é um cara muito legal, os liderados gostam dele, existe uma empatia ali, um trabalho de relacionamento muito interessante. Qual é o problema dos líderes de influência? Eles não têm muito foco no resultado. Por exemplo, eles têm o comportamento da desorganização. Eles são muito desorganizados. E o líder, quando ele é desorganizado, ele está ensinando a desorganização para a equipe. É uma pessoa que, de repente, ela não entrega as coisas no prazo. Ela acaba se perdendo muito na agenda. Imagina um líder fazendo isso e ensinando essas coisas para os seus liderados. Então, olha a importância, de repente, dentro do nosso treinamento, você fazer o teste e você descobrir por onde que você navega. E, principalmente, pegar o comportamento limitante e começar a fazer uma transformação, uma melhoria naquele comportamento limitante. Mas talvez você seja um líder de estabilidade, né? Você é uma pessoa de estabilidade, muito foco em pessoas. De novo, empatia, as pessoas gostam de você, você se preocupa com os seus liderados, a parte do relacionamento é muito boa. Aonde ele peca no resultado. Por exemplo, um líder de estabilidade, ele demora para tomar decisão. E aí, muitas vezes, o problema não é resolvido no tempo correto. E, de novo, está ensinando isso para os liderados. Um líder de estabilidade ele é muito lento para executar as coisas e tem coisas que exigem muito rapidez. Então, muito foco no relacionamento, pouco foco no resultado. Talvez se você é de estabilidade, precisamos acertar algum desses comportamentos.
E o objetivo do nosso teste aqui é que você tenha consciência do seu problema comportamental, para depois eu te mostrar uma técnica de como que você melhora esse comportamento. Lembra do Ricardo? Eu, uma pessoa de dominância, eu tinha muito problema de relacionamento com os meus liderados. Eu primeiro precisei criar uma consciência disso e começar a ajustar alguns comportamentos, porque as pessoas se demitiam, as pessoas ficavam desmotivadas. Mas talvez você seja um líder de conformidade. Um líder de conformidade, muito foco no resultado. E um resultado com extrema qualidade. Essa pessoa, ele é o perfeccionista. Qualidade é uma coisa extremamente importante para ele. Você vê, um líder de dominância, ele tem foco no resultado, mas não precisa ser com tanta qualidade assim. Pode sair mais ou menos, contanto que o resultado seja atingido. Aqui não, resultado e com qualidade. E o problema dele está nos relacionamentos. Ele é uma pessoa muito inflexível, é só o jeito dele que funciona, que dá certo. Ele acaba sendo um tanto arrogante também nos relacionamentos, ele acaba tendo problemas nessa área com pessoas. De novo, desmotivando as pessoas indo embora, tudo aquilo que a gente já falou. Então, esse módulo do nosso treinamento, qual que é o objetivo? Você descobrir o seu perfil comportamental, depois você listar 2 comportamentos que você precisa melhorar. E aí eu vou te ensinar a técnica de como você melhora esse comportamento. Eu precisei melhorar vários comportamentos aqui e eu usei exatamente essa técnica. E uma outra coisa aqui também é você ajudar o seu liderado. Porque você é uma pessoa de dominância, influência, estabilidade e conformidade, mas o seu liderado também é. Isso daqui não é exclusivo para líderes. Então, quando você percebe isso, nosso João, meu liderado, ele é um I. Nossa, é um cara muito legal, trabalha bem em equipe, mas ele não tem foco no resultado. Ele é uma pessoa desorganizada, ele esquece as coisas. Então você vai aplicar a mesma técnica que a gente aplica com você no treinamento, você vai aplicar com o seu liderado. Para quê? Para ele melhorar esse comportamento, para ter mais foco, para lembrar das coisas e fazer com que as coisas aconteçam. Então essa teoria do autoconhecimento aqui é tanto para você melhorar o conhecimento e você aprender essa técnica e você ser um líder coach, um líder que vai lá e desenvolve o comportamento da sua equipe. Outra pesquisa da revista Você S.A. 87% das pessoas são demitidas por problemas de comportamento. Olha a importância de você, líder, ajustar os seus comportamentos. Olha a importância de você ajustar os comportamentos dos seus liderados. E através desse módulo, a gente consegue trabalhar todos esses pontos. Vamos lá. O segundo ponto de um líder extraordinário. Ele sabe motivar a equipe dele. Ele sabe comprometer a equipe dele. Lembra aquilo que eu falei no início? Apenas 20% das pessoas estão altamente motivadas. Então, aqui eu quero te ensinar algumas técnicas de como você motivar aquelas pessoas que estão sem brilho nos olhos. E existem praticamente 4 formas de você trabalhar essa motivação. A primeira é uma coisa chamada de recompensa. As pessoas, para estarem satisfeitas e motivadas no ambiente de trabalho, elas precisam se sentir recompensadas por aquilo que ela faz. Então existe a recompensa financeira, salários e benefícios condizentes ao cargo, e existe a recompensa verbal, que é você flagrar o seu liderado fazendo coisas boas. Uma pergunta que eu faço para você pensar. Quando o seu líder chega até você e te dá um feedback positivo, ele te dá um elogio de alguma coisa que você e a sua equipe fez que foi muito legal, você não fica mais satisfeito e motivado? Eu tenho certeza que sim. O seu liderado também. Olha a importância de você fazer isso com ele, de você aplicar feedback positivo. Então, no treinamento, a gente discorre bastante sobre esse tema. Eu te mostro o método de como você aplica um feedback positivo. E depois existem as outras formas. É você colocar um propósito na vida dos seus liderados. A geração Y, principalmente as pessoas mais jovens hoje, elas não trabalham para você. Elas não trabalham para a organização, elas trabalham para elas mesmas. Olha a importância de você saber o propósito dessas pessoas, o que elas desejam conquistar. E você mostrar que o trabalho é a forma dela conquistar esse desejo. Aqui é você trabalhar a parte de sonhos.
A parte de empatia, você tem que ter empatia com o seu liderado. Não pode tocar a musiquinha do Fantástico domingo à noite e o seu liderado pensar assim: amanhã eu tenho que aguentar o meu líder, amanhã eu tenho que suportar aquele cara. Se passar isso pela cabeça dele, ele vai ser uma pessoa mais desmotivada. E talvez ele não vai colocar a competência dele em prática. Perfil comportamental alinhado com a atividade. É você colocar a pessoa certa no lugar certo. Não adianta você pegar uma pessoa de influência, lembra dos 4 perfis comportamentais? E você querer colocar essa pessoa para trabalhar na área financeira. Talvez não vá dar certo. Lembra, a pessoa de influência é uma pessoa com muito foco no relacionamento, ela tem pouco foco no resultado, ela faz as coisas com falta de qualidade. E financeiro, a qualidade é uma coisa muito importante. O contrário também. O que é mais ideal numa área financeira? Uma pessoa de conformidade, lembra? O contrário também, eu pego uma pessoa de conformidade e coloco para fazer atendimento a cliente ou fazer vendas, não vai funcionar. Então aqui no treinamento eu mostro para você como você descobrir o perfil comportamental da pessoa e você colocar a pessoa no lugar certo. Ela vai ficar mais motivada e as características comportamentais dela estarão alinhadas àquelas atividades. Ok? Então, esse é a segunda parte do módulo do treinamento. E olha lá, se você quiser, você pode acabar esse vídeo e já dar uma recompensa verbal. Você flagrar alguém fazendo coisa boa. E observe se ele não fica mais motivado. Isso é uma coisa do ser humano. O ser humano, ele gosta de elogio. Ele gosta de reconhecimento, de elogio. Tá aí, uma bela dica para quando acabar o vídeo você ir lá e experimentar. Vamos lá, o terceiro ponto do líder extraordinário, do líder completo. Além de trabalhar a motivação, ele trabalha o quê? Competência. Você pega essa equipe aqui, para eles fazerem o que eles fizeram nesses últimos anos, provavelmente alguém trabalhou a competência deles. Alguém trabalhou o desenvolvimento dessas pessoas. E aí, no treinamento, eu mostro para você 3 formas de você elevar a competência da sua equipe. A primeira é uma chamada teoria dos desafios, que provavelmente foi muito utilizado aqui dentro dessa equipe. Essa teoria do desafio é uma coisa mais ou menos assim. O seu liderado, você tem uma atividade que exige um conhecimento grau 8. Você exige um conhecimento grau 8. Pegue um liderado que tem conhecimento grau 7. Ele não tem grau 8, ele tem grau 7. Modela ele, explica detalhadamente para ele o que ele tem que fazer. Concorda comigo que acabando aquela tarefa, você tem mais uma pessoa de grau 8? Você vai elevando a competência. Essa equipe aqui, gente, tá trocando em 6 segundos, agora precisamos trocar em 5. Agora precisamos trocar em 4. Então, aos poucos, você vai elevando a competência da sua equipe. Alguma coisa tem que ter competência grau 9, pega uma pessoa de 8. E você vê, no dia a dia, você vai elevando a competência desse pessoal. Eu sei que às vezes isso não é possível, porque tem que entregar uma coisa muito rápido, mas sempre que possível, trabalha essa teoria dos desafios. As pessoas vão ficando cada vez melhores e melhores. O desenvolvimento, você trabalhar de uma forma contínua, aí o estímulo ao desenvolvimento. Liderado, você está fazendo faculdade, está fazendo um MBA, está lendo aquele livro, é você estimular, é você montar um PDI, um plano de desenvolvimento individual para cada um dos seus liderados. Você estimular eles a conjugarem o verbo aprender. O verbo aprender, a letra A, ela quer dizer não prender. Toda vez que um liderado seu entra num processo de aprendizado, ele ganha a chance de se desprender de conceitos antigos que talvez não funcionam mais e se prender a novos conceitos que talvez tragam melhores resultados. Se você participar do meu treinamento de liderança, tanto ao vivo como online, você vai estar conjugando o verbo aprender. Talvez você vai estar se distanciando de algumas coisas que não funcionam mais e se apegando, aprendendo coisas que talvez tragam melhores resultados aí no seu dia a dia. Então, você montar PDIs individuais, e isso a gente explica lá no nosso treinamento. Feedback. É você aplicar feedbacks constantes nos seus liderados. Você dá feedback positivo se ele está indo bem e dar um feedback de desenvolvimento se ele está indo mal. E ali montar um plano de ação para ele acertar. Boa parte do nosso treinamento a gente trabalha a questão do feedback. Como o seu liderado está errando, ele está indo mal,
Como que você chama ele, dá um feedback para ele sobre aquilo que ele não está indo bem e ao final do feedback ele sai feliz. Ele sai assim, nossa, realmente eu estou errando, mas agora eu sei fazer certo. As pessoas precisam saber se estão indo bem, se estão indo mal. E pesquisa. O nosso treinamento é muito calcado em pesquisa. 90% dos líderes não sabem aplicar feedbacks nos seus liderados. Na verdade, ou eles não aplicam, eles não usam essa ferramenta, ou quando aplica, aplica de uma forma errada. Boa parte dos nossos treinamentos é focado no feedback. Então, essa foi a terceira, elevar a competência da sua equipe. E o quarto ponto é você elaborar estratégias vencedoras. Relembrando, não adianta ela ter uma equipe altamente motivada, uma equipe altamente competente, mas a estratégia ela é uma estratégia com problemas, que tem defeitos, tem algumas coisas que não funcionam. E aqui no treinamento eu te explico duas formas de você rever a sua estratégia. Uma delas é até bem simples, é uma estratégia chamada que bom, que mal e que tal. E isso é uma coisa muito simples. O que é isso? É você chamar a sua equipe numa sala de reunião, um flip chart, e na primeira folha do flip chart você escrever que bom. E você pedir para o pessoal falar tudo que é bom na área, tudo que é bom ali naquele departamento. E vai listando, vai escrevendo as coisas que todo mundo é bom, que as que funcionam, que estão indo muito certo. Depois que escreveu o que bom, aí você vai virar a folha do flip chart, você vai escrever que mal. Pessoal, digam o que não é legal na nossa área, no nosso departamento. Digam o que a gente está fazendo errado e tal. E começa a listar. E você, líder, também fala essas coisas. Vai listando tudo isso daí. Aí, depois que você listar todo o que mal, vira a folha do flip chart e você vai escrever no topo que tal. E ali você vai... Gente, pessoal, me digam como que nós vamos resolver o que mal? O que tal é o plano de ação para resolver cada que mal que foi listado na folha anterior. E olha, e de repente você faz uma reunião de 2 horas, 3 horas com a sua equipe, saem algumas soluções de problemas que vocês enfrentam há anos. Olha que interessante. E sabe uma coisa que acontece? Acontece algo mágico. Como o seu liderado está participando do que tal, daquele que mal, na hora que ele que vai ter que executar o que tal, sim ou não? Ele vai ter que executar. Ele vai estar mais comprometido. Na hora que ele for executar aquele plano de ação, na cabeça dele vai estar mais ou menos assim, eu fiz parte disso. Eu fiz parte dessa solução. Eu preciso fazer funcionar. Esse que bom, que tal e que mal é uma coisa assim que eu sugiro que também acabando o vídeo, você vai lá e marque uma reunião com a sua equipe. Marca daqui uma semana para tudo ficar equilibrado e tal, marca e execute. Você vai ver quanta transformação você pode fazer na sua área. Uma outra estratégia, e é uma estratégia um pouco mais robusta, é uma estratégia do Oceano Azul. É como você fazer a sua área, o seu departamento navegar num oceano azul e não num oceano vermelho. O que é o oceano vermelho? As coisas não funcionam. Você recebe reclamação do seu chefe, dos seus clientes, você não está satisfeito. O que é o oceano azul? É tudo andando num barco no oceano azul. As coisas funcionam. Então essa aqui é uma estratégia que você pode aplicar tanto na sua área como na sua empresa. Como fazer a sua área, a sua empresa navegar num oceano azul. É um treinamento bem interessante onde a gente trabalha toda essa questão. E montar estratégias para a gente alcançar o nosso goal, alcançar o nosso processo. Bom, como que você pode participar do meu treinamento de liderança? Você tem 3 opções. A primeira é um treinamento ao vivo. Todo mês eu ministro um treinamento ao vivo em São Paulo. Aqui embaixo você tem o link onde você vai ter as datas e você pode participar desse treinamento. Esse treinamento ele custa R$ 997, você pode parcelar. É só você clicar no link aqui embaixo e você vai ter as informações de parcelamento. A segunda opção é um treinamento online. Ricardo, eu não sou de São Paulo, não tenho disponibilidade de ir até São Paulo e tal. O mesmo treinamento ao vivo, eu tenho ele de uma forma online. Aqui embaixo você também tem um link para você poder se inscrever. O treinamento online, ele custa R$ 697, também pode ser parcelado. É só você clicar aqui embaixo, você vai ver como que você pode parcelar. E uma terceira forma é treinamento in company. É como eu falei, empresas como
como Ambev, H-Corp, Bradesco, Petrobras, Banco do Brasil, eles me convidam e eu vou até a empresa, aonde eu mostro toda essa estrutura. Na verdade, antes mesmo de eu fazer, nós fazemos uma reunião de briefing com a gerência, com a diretoria, para levantar a real necessidade e aí aplica o meu método aqui, o meu treinamento, ou a gente faz algumas mudanças de acordo com a necessidade da sua empresa. Então nós temos aqui 3 formas para a gente estar conjugando aquele tal do verbo aprender e se desprender de coisas que não funcionam mais e se prender a coisas novas. Além do treinamento, eu também acabo oferecendo 3 bônus especiais. E isso funciona para os 3 tipos, ou para o treinamento ao vivo, ou para o treinamento online, ou para o treinamento presencial. O que são esses bônus? É um treinamento online de administração do tempo. Então, se porventura você participar do meu treinamento ao vivo, você sai de lá com uma senha para você assistir o meu treinamento de administração do tempo. E sabe por que isso daqui é importante? Porque existirá um grande vilão para você não colocar as estratégias em prática, para você não trabalhar a motivação, a competência, as estratégias vencedoras. Qual que é? É você não saber administrar o seu tempo. Porque essas coisas que eu vou te ensinar no treinamento, você vai precisar administrar, você vai precisar de algum tempo para fazer isso. Então, você recebe uma palestra sobre administração do tempo, onde eu dou 5 dicas poderosas para você administrar melhor o seu tempo para conseguir colocar todas aquelas coisas em prática. Se você comprar o treinamento online, já está embutido dentro do treinamento online. E também para quem contratar o treinamento in company, dentro das organizações, também cada pessoa sai com uma senha da administração do tempo. Um outro treinamento também, uma outra palestra que a gente entrega também de uma forma online para os 3 tipos de compras é o de automotivação. Você vê, o líder precisa trabalhar a motivação do liderado. Mas o líder, ele não pode terceirizar a sua motivação para o seu líder. Na verdade, nem o liderado deveria estar terceirizando para você. É que eles não têm inteligência emocional, então você precisa trabalhar. Só que eu quero te mostrar aqui como você, líder, trabalha a sua própria motivação. Você não fica dependendo do seu líder, da sua empresa, de outras pessoas para ser uma pessoa motivada. Você mesmo vai descobrir os motivos que te levam a entrar em ação. Esse também é uma palestra online que qualquer uma das 3 compras que você fizer, você recebe uma senha para poder participar. E também há uma palestra para os liderados, uma palestra online também. Você saindo do treinamento presencial, do treinamento online, do treinamento in company, você recebe uma senha de uma palestra online onde você vai poder distribuir para os seus liderados. Nessa palestra eu vou explicar 2 coisas para ele. Primeiro, ele tomar cuidado com o comportamento dele. Lembra que 87% das pessoas são demitidas por erro de comportamento? Então, eu vou mostrar para ele quais comportamentos positivos e negativos. O que ele precisa fazer para mudar o comportamento. E uma outra coisa que eu falo nessa palestra online para os seus liderados também é para ele receber feedback de uma forma mais tranquila. Eu mostro para ele que feedback é um processo de desenvolvimento. Então, olha que interessante, eu vou ensinar você a dar feedback para o seu liderado e eu quero ensinar ele a receber o feedback com mais tranquilidade. Para quando você for conversar com ele de alguma coisa ruim que ele está fazendo, ao final ele te agradecer, porque realmente ele precisa melhorar nesse quesito. Bom, pessoal, esse é o meu treinamento, eu acho que eu te dei algumas dicas aí, também que você, ao final, você já pode começar a executar. Agora, quem sou eu para estar passando essas coisas para você? Né? Quem é Ricardo Piovan e por que eu faço isso? Eu, antes de ser palestrante, treinador, eu tinha uma empresa, eu tinha uma soft house, uma empresa que desenvolvia sistemas para a área de comércio exterior. E quando eu comecei essa empresa, eu era o líder dessa empresa. Então eu tinha os meus funcionários e eu liderava. Só que as coisas não funcionavam. Sabe, o meu pessoal não atendia bem o cliente, a gente não vendia o quanto precisava vender, eu recebia muita reclamação dos clientes, eu chegava muito tarde em casa, por quê? Porque os meus liderados não faziam as coisas, eu tinha que fazer. Sabe, os 3, 4 primeiros anos que eu tive essa organização era um caos, ela não funcionava. E eu estava para desistir, não, eu não dou para isso, eu não dou para empresário, não dou para ser líder. Eu estava para desistir, eu acabei recebendo um livro de um amigo, e nesse livro tinha uma frase de Einstein que dizia algo mais ou menos assim:
A definição de insanidade é você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Eu falei, é isso. Se eu chegar todo dia às 7 horas da manhã e fizer as mesmas coisas, eu vou ter o mesmo resultado. Eu preciso fazer coisas diferentes. Só que eu não sabia fazer diferente. O que eu fui fazer? Eu fui começar a estudar. Eu fui conjugar aquele tal do verbo aprender. Então eu comecei a fazer treinamentos, eu comecei a ler livros, eu passei por um processo de desenvolvimento muito intenso. E eu acabei descobrindo técnicas, métodos, conceitos, e eu comecei a aplicar na minha equipe e o resultado começou a fazer diferente. Fazer de uma forma diferente. Einstein estava certo. E é isso que eu quero mostrar para você. E depois de tantos anos, a minha empresa começou a dar tanto resultado, 18 anos depois, eu acabei vendendo a minha organização. Eu recebi uma proposta de uma multinacional, acabei vendendo essa minha empresa, e aí eu falei, poxa, eu vou ensinar líderes a fazer o que eu fiz lá no passado. Eu vou ensinar os líderes aquilo que eu aprendi. E aí eu acabei montando as minhas palestras, o meu treinamento, acabei escrevendo um livro, o livro do líder completo, onde eu explico tudo isso para as pessoas, né? Baseado em todos esses métodos aí que a gente acabou vendo. Bom, pessoal, tá aqui, espero que o vídeo tenha contribuído. Você tem pelo menos umas 3, 4 lições para fazer ao final desse vídeo. Agora, se você quiser mais informações, mais conhecimento, conjugar mais o verbo aprender comigo, você tem essas 3 opções aqui. O treinamento ao vivo, é só você olhar aqui embaixo, vai ter a data. O treinamento online, você já pode comprar e já recebe a senha automaticamente. Você comprando o seu cartão de crédito sendo aprovado, automaticamente você recebe uma senha no seu e-mail. E o treinamento in company, onde você vai mandar um e-mail para o meu departamento comercial, até mesmo ligar para a minha empresa e a gente vai estar conversando sobre tudo isso daí. Bom, espero que o vídeo tenha ajudado aí no seu desenvolvimento. Estou te esperando lá no treinamento. Até lá!